Bem, como a gente estava vendo no vídeo anterior, temos um cenário de dúvidas, incertezas, de elaboração de um projeto. Vimos então o ponto de partida, o contexto, o problema que Descartes está inserido e quer resolver. Como ele resolve isso? O que é que estava faltando para reformular a filosofia, dar a ela novas bases, para que ela seja a base de todo conhecimento? Como chegar a verdades indubitáveis, ou seja, verdades da qual não se pode ter dúvida. Chegar a algo tão certo, que eu não vou duvidar. Certo? Grandes mentes, como a gente já viram, se passaram ao longo da filosofia. E por que não chegaram a essa verdade? Por que a filosofia antiga e moderna e medieval entrou em crise? Qual é a pretensão da modernidade para atingir o conhecimento? Ora, é necessário um método. Método. A grande questão aí em Descartes vai ser o método. É só através do método, é só conquistando um método, vendo um método, ou seja, uma maneira de fazer, uma maneira de prosseguir, uma maneira de lidar, é que eu vou chegar a essa verdade. É preciso ter um método seguro que me garanta com que eu consiga esse meu projeto filosófico. Toda ciência precisa de uma metodologia, um modo de procedimento. Como é que eu vou proceder? Como eu vou chegar até o conhecimento que eu almejo? Ele precisava de um método. Ora, até para fazer uma receita de bolo, a gente não vai fazer um bolo de qualquer jeito. E joga primeiro, sei lá, a gente não vai começar a fazer um bolo colocando o enfeite final, né? O recheio. Não. Primeiro, né, coloca a massa, enfim. Há um passo a passo. Para filosofar também tem um passo a passo. Ou melhor, para alcançar, né, esse conhecimento filosófico também tem um passo a passo. Qual é o método que Descartes vai escolher? A dúvida. Oxente, como assim? A dúvida? Como eu posso chegar a uma certeza duvidando? Justamente. Lembre que ele vem de uma tradição, ele está aí entre uma tradição filosófica e os céticos. E o que era que o cético fazia? Duvidava de tudo. O cético, ele era uma dúvida radical, uma dúvida hiperbólica. Qual é uma dúvida hiperbólica? Tudo está submetido à dúvida. Mas o cético fazia isso para tentar provar que não é possível conhecer. Só que aí o cético já entra numa contradição. Se não é possível ter certezas, se não é possível conhecer, como eu tenho essa certeza de que não é possível conhecer? Já é uma certeza. Então Descartes vai dizer, algo está errado nisso aí. O que é que ele vai fazer? Fazendo uma analogia bem grosseira, o que é uma vacina? É justamente o veneno, o vírus ali, o venenozinho, onde ele é transformado, modificado, e o próprio veneno se transforma no antídoto. É o próprio veneno que vai combater, né? Ele modificado, ele mesmo vai combater a pessoa que foi atingida por esse veneno. É isso que Descartes faz mais ou menos com os céticos. Porque o que é que acontece? Ele vai se utilizar do próprio recurso do cético, que era a dúvida, para mostrar que é possível chegar
a uma verdade. Então, é a dúvida que vai ser o grande método de Descartes. E ele vai submeter tudo a essa dúvida. A dúvida ela vai ser hiperbólica. Não é que ele de repente enlouquecesse e aí ia duvidar de tudo e de repente apareceu uma verdade. Não, calma. É um método. Porque qual era o objetivo? Eu vou submeter tudo à dúvida. Tudo. Se houver alguma coisa que por mais que eu submeta a dúvida dela, eu não possa duvidar, então eu irei encontrar a primeira verdade. Uma verdade, sendo redundante, certa, verdadeira, indubitável. Ele queria conquistar esse primeiro ponto. Esse ponto de partida tem que ser uma verdade indubitável. Logo ele ia duvidar de tudo, até encontrar algo que resistisse à dúvida. Que nem a dúvida mais radical poderia atingir. Certo? Então, ele começa esse projeto. É a dúvida hiperbólica que vai ser o grande método de Descartes. Então, a filosofia precisava de um método para chegar à verdade. Qual é o método? Por mais contraditório que pareça, é a dúvida. Porque eu vou duvidar de tudo e aquilo que resistir à dúvida, aquilo que, apesar de toda a radicalidade da dúvida, conseguir se manter, então disso eu não posso duvidar. Se eu não posso duvidar, então isso vai ser a minha primeira verdade. Vai ser um conhecimento verdadeiro, certo, indubitável. E a partir daí, eu posso lançar as bases para esse novo teorizar, para essa nova formulação teórica. Tá ok? Então, essa dúvida, chamada dúvida metódica porque o quê? É a dúvida enquanto método, ela é radical, ela é universal. Ela vai ser chamada também de dúvida hiperbólica, certo? Descartes ele faz até uma ética provisória, ou seja, um modo de ser e de agir, onde ele iria se comportar, de fato, como nessa nova suspensão da realidade a qual ele estava submetido para a dúvida, ele ia se comportar tal como qual. Ia deixar-se levar pelo esse conhecimento racional. E aí a gente vai entender por que ele é o pai do racionalismo. O que é o racionalismo? É essa corrente que acredita chegar a uma verdade, chegar ao conhecimento certo, indubitável, conhecer as coisas, montar toda uma teoria filosófica apenas contando com a razão. Apenas com a intelecção, com o pensamento racional. Veja que ele não está indo para um laboratório fazer teste, experimento. Veja que ele não está atribuindo, como a gente viu nas aulas de Tomás de Aquino, qual era o processo de Tomás de Aquino que ele vai recuperar de Aristóteles. O conhecimento ele passa pelas sensações, né? E aí vem as sensações internas, e aí ele é processado aqui. Mas ele parte do mundo concreto pela experiência. Todo conhecimento passa pelo sentido. Isso dizia Aristóteles, isso dizia Tomás de Aquino e vários outros. O empirismo moderno, a qual Descartes é contrário, né? A gente viu que há duas grandes correntes nesse momento, o empirismo e o racionalismo. O empirismo vai se basear no conhecimento pela experiência factível. O racionalismo não. A gente vai acompanhar agora esse processo da dúvida cartesiana. E a gente vai ver que, diante desse processo, não se faz necessário a experiência. Porque o conhecimento verdadeiro, ele se dá apenas pela capacidade da razão. Ele vai ser o cara fundamental, central, nessa nova ideia, que vai ser uma corrente que vai se expandir durante toda a modernidade, chamada de racionalismo. Certo? Racionalismo que vai ser fundamental aí nesse momento. Como oposição, a gente tem o empirismo, certo?
Dúvida metódica. Hiperbólico necessário. Qual o processo dessa dúvida? A gente vai ver agora um passo a passo daquilo que ele vai duvidando até chegar a essa verdade concreta. Beleza? E esse passo a passo a gente vai acompanhar no próximo vídeo.